Ok, nós continuaremos a exposição de Romanos capítulo 8, a partir do verso de número 14 até o verso de número 25. A palavra de Deus nos diz, Romanos capítulo 8, do verso 14 ao 25. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos por mais uma vez o Senhor permitir que possamos escutá-la, possamos lê-la. E neste momento nós queremos clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Que ajude-nos a entendermos a exposição da Tua palavra e aplicarmos aos nossos corações, para que dia a dia possamos viver ainda mais em concordância com aquilo que o Senhor nos deu, que é a Tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos, clamando ao Senhor por misericórdia. E a fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, esse trecho, ele fala especificamente sobre adoção. Nós fomos adotados por Deus. E do verso 14 ao verso 25, nós temos a descrição feita por Paulo aos Romanos sobre quem foi adotado, sobre os privilégios da adoção, e ele conclui dizendo que, mesmo diante dos sofrimentos que nós podemos passar aqui e passamos, nós continuamos sendo filhos de Deus, e nós temos a esperança da glória que será revelada. Eu não sei quantos aqui já olharam ou já tiveram interesse em pesquisar sobre adoção no nosso país. E essa semana eu fui me informar um pouco melhor sobre o processo. Eu falei, é uma boa ilustração, né? No nosso país existem mais ou menos 50 mil crianças em abrigos, orfanatos e instituições que cuidam delas. Seja crianças órfãs ou abandonadas pelos pais ou por alguma razão estejam nesta condição. Mas dessas cerca de 50 mil crianças, apenas 8 mil crianças estão
o termo não é muito bom, mas estão disponíveis no mercado de adoção para serem adotadas. Quando nós olhamos o tamanho do nosso país, olhamos, talvez os números não sejam tão grandes, mas eles são grandes. No cadastro de adoção, tem cerca de 40 mil pessoas cadastradas para adotarem uma criança. Só que os gráficos eles começam a receber filtros. Eles recebem vários filtros. As pessoas que querem adotar, elas vão colocando condições e elas podem fazer isso. Não estou dizendo que seja errado ou não. Mas com este filtro, a possibilidade de uma criança ser adotada começa a diminuir, ano a ano. E o nosso sistema é um dos sistemas mais lerdos no cadastro de crianças para a adoção. Dessas 50 mil, apenas 8 mil estão cadastradas. Mas por causa do sistema. E quando elas chegam quando chegam a vez dela de serem cadastradas, elas já não estão mais na idade para serem adotadas. Essa é a realidade no nosso país. Mas aqueles que são adotados, existem vários sites e blogs, fóruns que falam sobre os testemunhos daqueles que foram adotados. E é interessante vermos alguns desses testemunhos, e todos têm algo em comum. Eles falam do privilégio que eles tiveram de ter uma família, de se sentirem filhos, mesmo não sendo filhos biológicos. E um dos relatos me chamou a atenção. Uma advogada de 56 anos, ela relata que ela foi adotada com 6 meses de vida. E os pais, logo que ela já compreendia, eles falaram que ela era uma filha adotada, explicaram o processo. E ela disse que até os 12 anos de idade ela tinha vergonha. E depois dos 15 anos ela começou a entender melhor que a sua mãe e o seu pai cuidaram dela como se fosse biologicamente deles. E ela começou então a dizer para todo mundo: eu sou filha deles. E é interessante que o processo do relato dela muitas vezes é similar ao nosso processo dentro do cristianismo. Nós somos adotados. Nós fomos adotados por Deus. Mas muitas vezes nós temos vergonha, nós temos timidez de dizermos assim: eu sou filho de Deus. Talvez por não compreendermos as dimensões desta filiação, ou talvez por vergonha daquilo que virá de terceiros contra nós. Mas depois que nós entendemos a completude desta filiação, nós entendemos que nós não precisamos esconder de ninguém, pois nós vivemos plenamente como filhos de Deus. E aqui o texto ele começa a falar sobre essa filiação, sobre este processo de adoção. E nós vimos nos capítulos anteriores Paulo falando da nossa situação de maneira pesada e dura. Éramos filhos da ira de Deus.
Éramos escravos da lei. Mas no capítulo 8 ele começa a mostrar o agir do Espírito Santo em nós. E ele começa dizendo que não há mais condenação. E agora ele associa o termos o Espírito de Deus com os sermos filhos de Deus. E provavelmente os leitores de Paulo, gentios, judeus, poderiam ficar com esta vergonha ou com este medo. Será que somos filhos de Deus? E Paulo então ele mostra no verso de número 14, quem são os filhos de Deus? E ele então diz que são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. E aqui nós temos muitas vezes uma confusão feita em cima desta expressão. E nós achamos que o sermos guiados pelo Espírito Santo é simplesmente recebermos a ajuda do Espírito no que diz respeito às decisões que vamos tomar. Se vamos para a direita, para a esquerda, ou se vamos casar com fulano ou com beltrano, se vamos escolher tal profissão ou a outra. Muitas vezes nós ficamos imaginando que os sermos guiados pelo Espírito diz respeito apenas à vontade de Deus e o que nós iremos fazer de maneira prática. Mas aqui o texto ele está conectado com os versos anteriores. E quando nós olhamos para o verso de número 23, o verso de número 13, o texto diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O ato do Espírito Santo nos guiar, ele vai além das simples decisões que nós tomamos, mas ele vai em direção às decisões que nós tomamos em relação ao pecado, de cometermos ou não. O texto mostra que sermos guiados pelo Espírito Santo é similar ao mortificarmos as coisas da carne. O Espírito Santo nos capacita como filhos de Deus para resistirmos ao pecado. E nós não temos mais agora o mesmo título que era dado anteriormente. Nós não somos mais escravos. Agora nós somos filhos. E nós somos filhos porque o Espírito Santo de Deus nos guia, nos conduz para uma vida de santidade. Porque o Espírito Santo de Deus nos capacita para vivermos de acordo com a palavra de Deus. Nós vimos aqui anteriormente que por nós e pelo nosso próprio desejo de cumprir a lei, nós não conseguiremos alcançar a vida, mas apenas pelo agir do Espírito Santo dentro de nós, nos conduzindo rumo à vontade de Deus. Então, os filhos de Deus são aqueles que têm o Espírito Santo de Deus habitando neles. E o texto, então, ele vai mostrar esta diferença entre aquele que é filho e aquele que não é filho. Antes de sermos adotados por Deus, nós não conseguiríamos ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Ninguém pode ter um relacionamento verdadeiro com Deus de berço. Ninguém nasce com este relacionamento. Mas Deus, por meio da sua graça, Ele nos adota. E nós então agora somos filhos. E como filhos nós podemos nutrir um relacionamento íntimo com Deus. Nós não somos mais órfãos. Nós não somos mais escravos da lei. Nós não temos mais esse espírito de escravidão. Nós agora somos filhos.
e somos filhos por meio do espírito de adoção. E nós podemos dizer, somos filhos de Deus. E essa filiação é conferida àqueles que se submetem ao senhorio de Cristo e o professam como Senhor e Salvador das suas vidas. Essa filiação é dada àqueles pelos quais Cristo entregou a sua vida na cruz. E nós podemos fazer um checklist da nossa vida e vermos se temos vivido como escravos ou se temos vivido como filhos. E Tim Keller, no livro Romanos para você, que nós estamos baseando, ele faz essa tabelinha. E ele mostra que o escravo, ele obedece por imposição, por ter de fazê-lo. Já o filho, ele obedece por amor e alegria no papai. O escravo trabalha debaixo da ameaça de dor ou de perda. Castigo é a recompensa. Mas o filho, ele recebe a disciplina, mas a disciplina não é retribuição, mas uma instrução em amor. O escravo, ele vive debaixo da insegurança. Se eu escorregar, meu Senhor poderá me bater. Eu serei punido. Mas o filho, ele vive debaixo da segurança. Se eu escorregar, eu tenho um pai que pode me perdoar, que é misericordioso. O escravo, ele vive em concentração no seu comportamento exterior e na submissão às regras. Já o filho, ele se concentra no relacionamento e nas suas atitudes. O escravo, ele tem de trabalhar, mas não lhe é dado nenhuma honra. Já o filho, ele é honrado e ele é convidado a se juntar ao trabalho. Essas duas situações mostram aquele que não é filho de Deus e aquele que é filho de Deus. Como filhos de Deus, nós somos levados a caminharmos nesta coluna. Porque nós entendemos o relacionamento que nós temos com o nosso Pai. Nós entendemos o cuidado e a presença constante deste Pai, sendo providente, sendo amoroso e cuidando de nós. E Paulo, ele vai gastar os versos 15, 16 e 17, falando dos privilégios desta adoção. E ele começa então, no verso de número 15, mostrando que nós então não recebemos mais o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção. Nós agora temos confiança, nós não precisamos mais viver temendo, atemorizados com medo. Quem vive com medo debaixo dessa pressão é aquele que não tem a certeza e a segurança de ser filho de Deus. Quando nós olhamos para este relacionamento, nós temos um relacionamento de confiança. Eu posso descansar diante deste meu Pai. Eu não preciso mais obedecer por medo de ser castigado ou por não receber algo pelo qual eu busco. Eu tenho a plena confiança de que agora eu posso ter um relacionamento com Deus. E este relacionamento, ele é caracterizado pela certeza de que nós não perderemos esta relação. Nós podemos confiar. Nós podemos descansar. Esse relacionamento não vai mudar. Quando nós olhamos aqui no verso de número 15, nós não temos mais
o título de escravos, nós temos agora o título de filhos. E o título de filhos nos dá autoridade. Este é um privilégio da adoção. Quando nós olhamos para os nossos lares, autoridade de pai e mãe, depois do pai e da mãe, os filhos têm autoridade sobre a casa. E nós recebemos esta autoridade agora por sermos filhos de Deus. Nós não temos mais aquela submissão de escravo, que simplesmente fazemos e não recebemos nenhuma honra ou nenhuma autoridade. Como filhos de Deus, nós recebemos autoridade e em diversas áreas. Nós temos autoridade sobre o pecado. Nós temos autoridade sobre o demônio. Nós temos autoridade para manejarmos o Evangelho e para proclamarmos o Evangelho. E Lucas diz isso em Atos, que nós recebemos essa autoridade, esse poder para pregar o Evangelho. Os filhos, eles têm honra. Eles têm a honra de carregarem o nome da família. E isso lhes dá autoridade. E nós carregamos o nome de Deus. Nós temos intimidade. Verso de número 15, ele diz assim: porque nós recebemos o espírito de adoção. Agora nós podemos clamar, Abba, Pai. E essa expressão aqui é uma expressão de intimidade. Seria a ideia de chamar papai, mostrando este relacionamento íntimo. Como uma criança balbuciando e demonstrando carinho e o cuidado pelo seu pai. Nós temos esta intimidade, esse relacionamento íntimo com o nosso Pai. Dentro dessa intimidade, nós temos livre acesso à presença dEle. Nós podemos, a qualquer momento, e deveríamos fazer cada vez mais, falarmos com o nosso Pai. Abrirmos o nosso coração. Andarmos lado a lado. Pois nós temos intimidade para fazermos isso. Nós podemos. Porque Ele nos adotou. Ele nos tornou seus filhos. Nós temos segurança. Verso de número 16, ele diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E a ilustração aqui é como se nós estivéssemos num tribunal para sermos julgados. E o Espírito Santo então se levantasse e dissesse: não, ele não é culpado, ele não estava lá. Ele não fez isso. Como filhos de Deus, nós temos esta segurança. O Espírito do Senhor testifica que nós somos dele. E essa segurança é maravilhosa, pois ela nos garante que somos partes desta família e que não deixaremos de fazer parte dela. Porque não sou eu que testifico que você é filho de Deus. Não é você que testifica que eu sou filho de Deus, mas é o próprio Espírito Santo. E essa segurança, ela é permanente. Nós recebemos o privilégio de termos a herança do Senhor. Ora, se somos filhos, somos também
herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós recebemos a herança de Deus. Nós recebemos as bênçãos de sermos filhos do Senhor. Se eu aprendi direitinho, depois dou um parabéns para minha esposa. Até 2002, havia diferença na nossa lei sobre filhos legítimos e filhos ilegítimos. E os direitos eram diferentes. Depois de 2002, tanto o filho biológico quanto o filho adotado, eles recebem o mesmo direito. O mesmo direito à herança. O mesmo privilégio às coisas que o biológico receberia. Pois ele recebe o status de filho. O texto fala que nós recebemos a herança. Nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A partir do verso 18, ele vai falar mais sobre a glorificação, as glórias do porvir, e nós vamos entrar já já ali. Mas nós precisamos lembrar que nós somos herdeiros do Senhor. E nós recebemos as mesmas bênçãos e somos abençoados por Deus com essa herança. Nós precisamos entender que como filhos de Deus e como somos herdeiros, também nós somos participantes e sofremos como Cristo. E como filhos de Deus, nós também recebemos o privilégio de sermos disciplinados por Deus. E o autor de Hebreus diz que Deus, ele disciplina aqueles que Ele ama. E muitas vezes estarmos debaixo da disciplina de Deus pode parecer um sofrimento interminável, um peso que nós não conseguimos suportar. Mas sermos disciplinados por Deus, primeiro significa que Deus nos ama. Significa que somos filhos. E que Ele nos dá oportunidade para crescermos e desenvolvermos num relacionamento com Ele. E nós caímos no último privilégio. Nós recebemos uma semelhança familiar. Da mesma maneira que Cristo sofreu, nós também sofreremos. E como cristãos, o nosso objetivo, a nossa caminhada é para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Que maravilha podermos, além de tudo, ainda recebermos a semelhança familiar, podermos caminhar nos mesmos passos que Cristo caminhou. E por meio do Espírito Santo de Deus, podemos ser como Ele. Podemos cada vez mais experimentarmos aquilo que Cristo experimentou. E cada vez mais confirmarmos que somos filhos. Que estamos com este certificado garantido por meio do Espírito Santo. Mas o texto, se nós pararmos aqui, podemos ter uma ideia errada de que sermos filhos talvez não seja algo tão bom, porque o texto, no verso de número 17, termina falando sobre sofrimento. Dizendo que nós vamos sofrer. E esta é uma realidade que nós enfrentamos.
E aqui eu posso fazer uma previsão para vocês, tanto do presente quanto do futuro. Vocês vão sofrer, eu vou sofrer, nós sofreremos. Nós passaremos por maus bocados. O que eles dizem que o Evangelho tira o sofrimento, você vai viver em paz e amor o resto da sua vida. Não é isso que a Escritura ensina, não é isso que a Escritura diz. E nós já vimos diversas vezes aqui, em diversos textos bíblicos, que nós sofreremos, que nós teremos que enfrentar a dor, que nós teremos que enfrentar a perseguição, que nós teremos que enfrentar insultos, que nós não agradaremos todo mundo, que nós seremos rejeitados. E se ficarmos apenas aqui, talvez isso não seja tão animador. Eu vou me tornar filho para sofrer? Mas Paulo, já pensando que talvez esse pudesse ser um pensamento ou algo que inquietasse, na verdade, o coração daqueles que estavam lendo a sua carta. Ele então, dos versos 18 até o verso 25, ele mostra que mesmo diante dos sofrimentos, vale a pena ser filho de Deus. Mesmo diante dos sofrimentos, a glória do porvir, ela é incomparavelmente melhor. Então ele diz no verso de número 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Por mais que nós soframos, por mais que enfrentemos a dor, por mais que enfrentemos perseguições, isso não se compara com a glória do porvir. E essa é a primeira razão que Paulo mostra que vale a pena ser filho de Deus. Porque mesmo certos de que o sofrimento baterá à nossa porta, nós também poderemos estar certos de que esse sofrimento não se compara. E que ele é muito pequenininho e muito insignificante comparado àquilo que nos está reservado. Comparado à vida eterna. No decorrer do capítulo que nós já lemos, Paulo ele começa a mostrar os efeitos do pecado original na criação. Ele começa a mostrar que a criação está sujeita à vaidade. Que a criação ela está ali aprisionada num cativeiro, que a criação geme de dor e suporta angústias. Ele mostra que nós também temos esses mesmos efeitos do pecado. Ele mostra que ser filho de Deus, mesmo enfrentando problemas, vale a pena, porque a criação é redimida. Ele começa a mostrar que, aqui no verso 21, que nós então seremos livres do cativeiro. Ela será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por causa do que Cristo fez, por causa do agir do Espírito Santo em nós, nós somos libertos do cativeiro. O texto fala que nós recebemos a alegria da vida. Verso de número 22.
porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até a morte. E aqui nós conversávamos na sexta-feira, né, sobre como a Bíblia faz comparações com a gestação e o parto, né? E aqui é essa ideia de que a criação geme de dor, dói, sofre, sofre, sofre. Mas quando o bebê nasce, toda aquela dor sentida não é nem um pouco comparada com a alegria da vida. Não sou mãe, não vou passar por isso, mas eu creio que as mães, várias delas, com as quais já conversei, elas nem se lembram das dores do parto. E nós estamos preparando para isso, né, amorzinho? Já começar a esquecer as dores do parto. Que maravilha! Como filhos de Deus, nós recebemos a alegria da vida. Nós sofreremos. Nós podemos sofrer até a morte. Poderemos morrer, mas nos está reservada a vida eterna, como filhos de Deus. E a alegria da vida eterna não se compara com o sofrimento da vida presente. E Paulo diz que nós já experimentamos o privilégio da adoção. Nós já experimentamos estas marcas da adoção durante o sofrimento. O Espírito Santo já trabalha em nós, nos dando segurança, nos dando confiança, nos dando a certeza de que somos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Isso será ainda mais maravilhoso, porque isso não está completo. E o texto fala que nós aguardamos a redenção do nosso corpo. E aqui não tem como não lembrarmos de Apocalipse, capítulo 7, quando ali João, tendo a visão do trono de Deus, o ancião lhe pergunta: quem são estes que estão vestidos de vestiduras brancas? João não responde, responde assim: quem são? Aí o ancião responde: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Eles foram lavados. E agora não tem mais dor, não tem mais lágrima, não tem mais sofrimento. Nós experimentaremos a completude desta filiação no céu, quando a glória de Deus se revelar. E o texto encerra mostrando que nós precisamos ter esperança. E a esperança, ela está revestida com a mesma confiança que caracteriza a fé em Hebreus 11. E depois você pode voltar lá no YouTube. Nós temos 3 sermões em Hebreus 11, expondo todo o capítulo. E essa esperança, ela é uma esperança certa, de que Cristo voltará. É uma esperança certa, assim como nós temos a certeza de que fomos salvos. Da mesma maneira que nós podemos ter essa convicção, nós temos a mesma convicção de que a redenção ocorrerá e que nós desfrutaremos por toda a eternidade plenamente de todos os privilégios da filiação que nós recebemos de Deus por meio de Cristo Jesus. Esta esperança, ela confirma a nossa certeza. Esta esperança nos ensina a suportar o sofrimento, porque nós não olhamos para o sofrimento momentâneo. Nós não nos desesperamos com ele,
Porque nós olhamos para a glória futura e entendemos que a glória futura é muito melhor, muito maior do que o sofrimento terreno que nós podemos enfrentar aqui. E somente a esperança para nos ensinar a suportar este sofrimento. A esperança, ela nos dá a paciência para aguardarmos a volta de Cristo. E essa paciência, ela não é uma paciência passiva, na qual eu vou deitar-me em berço esplêndido e ficar esperando. Não, ela é uma paciência ativa, ela é uma perseverança. Essa esperança que nos é dada por meio do Evangelho de Cristo Jesus, ela nos ajuda e ela nos ensina a termos esta paciência, sabendo que Cristo voltará. Tiago, no capítulo 4, no verso de número 7, ele exorta os seus leitores a serem pacientes. E lá ele dá um exemplo, ele fala assim, sede pacientes como os agricultores. Porque eles plantam e eles têm que esperar as primeiras chuvas. Esperar até a colheita. E eles têm que esperar pacientemente, porque eles não podem fazer nada. E a esperança, ela nos capacita a termos paciência. E ela nos capacita a aguardarmos a volta de Cristo Jesus. Somos filhos de Deus. Fomos adotados por Ele. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós precisamos constantemente nos lembrarmos. E ser filho de Deus não deve ser algo que gere em nós tristeza, vergonha, mas deve gerar em nós alegria, contentamento. E como filhos de Deus, nós precisamos crescer à semelhança de Cristo. Para fazermos isso, nós precisamos viver uma vida de santidade. Nós precisamos lembrar que nós obedecemos a lei de Deus por amor e por prazer. Não mais como escravos que precisam fazer por causa de uma certa recompensa. Para crescer à semelhança de Cristo, nós passaremos por sofrimento. E nós precisamos enfrentar os sofrimentos, lembrando que eles são totalmente desproporcionais à glória futura. Eles não são nada comparado à glória futura. Isso nos dá ânimo. Isso renova a nossa disposição. E o Espírito Santo de Deus trabalha em nós para passarmos pelo que tivermos que passar, lembrando daquilo que nos está reservado, da herança que nós teremos. Nós precisamos ter em mente que nós estamos caminhando para a glória futura. E essa é a pergunta que nós devemos fazer constantemente. Como isso muda a minha perspectiva sobre a minha vida? Se você está caminhando para lá, como isso deve afetar o aqui e o agora? Nós podemos pensar em alguns exemplos. Quando nós caminhamos para a glória futura e vivemos olhando para o céu, nós não precisamos nutrir o medo das coisas deste mundo.
Nós não precisamos ter medo de perdermos bens. Nós não precisamos ter medo de perdermos nosso emprego ou perdermos a nossa vida. Não significa que você vai viver a sua vida desleixadamente, dizendo assim, vou fazer de qualquer jeito. Não, não. Isso muda a sua perspectiva como você lida com o seu trabalho. Porque se você tem em mente que você está caminhando para a glória, você vai ser o melhor funcionário da sua empresa. Você vai ser o melhor aluno da sua escola. Você vai ser o melhor filho na sua casa. Olhar para o futuro muda a sua perspectiva de ação, muda as suas atitudes. Quando nós caminhamos olhando para o céu, nós não temos razão alguma para vivermos ansiosos. Porque nós sabemos que temos um Pai celeste, como Cristo diz ali no Sermão do Monte. Que da mesma forma como cuida da criação, cuida também de nós. E lá Jesus fala, ainda mais, se Ele não deixa o passarinho morrer de fome, se Ele cria as plantas com a sua beleza exuberante para morrerem instantes depois, Ele nos sustenta e cuida de nós. Viver como filhos de Deus deve mudar a nossa perspectiva de vida. Em todas as áreas. A maneira como criamos os nossos filhos, a maneira como obedecemos e vivemos debaixo da autoridade dos nossos pais, a maneira como nos portamos como cidadãos deste país, muitas vezes, que não nos dá nenhuma motivação para sermos bons cidadãos. A maneira como servimos a Deus. Então nós precisamos sempre nos lembrar que nós somos filhos de Deus. Que recebemos um privilégio muito maior do que receberíamos. E caso você ainda tenha dúvidas sobre a sua filiação, volte seus olhos para a Escritura, volte seus olhos para Deus. Olha o que Cristo fez naquela cruz, derramando o seu sangue, para que nós pudéssemos ser filhos. Entregue a sua vida a Ele, porque é muito melhor ser filho de Deus do que escravo do mundo. Que Deus nos conceda graça. A minha cabeça ficou borbulhando essa semana. Qual será o último hino que iremos cantar? Qual será a última música? E eu me lembrei da última estrofe deste hino. E este hino foi escolhido por causa da última estrofe. A nós, porém, seus filhos, revela mais amor, mandando a este mundo o Filho Salvador. A nós, fazendo herdeiros de tudo quanto tem, na redenção perfeita que dele nos provém.